aí, quem vai começar a falar é o Oberes, né? Por favor, Oberes, vamos lá. Pode, falando que nem o doutor Júlio, sem mais delongas, vamos para frente, né? Uhum. Cadê o Oberes? Estou aqui. Está aparecendo a tela? Vamos ver. Está começando. Não, para mim não está aparecendo. Para nós também não. Para nós também não. Começou, mas não terminou. Uhum. Sim. Está aparecendo? Sim. Está começando. Okay. Antes de você começar, eu só quero pedir um aviso. Todos que não estiverem falando, por favor, e eu vou fazer isso também, desliguem o microfone para que seja só o Oberes falando e depois, na hora das questões, a gente abre novamente, tranquilamente. Vai lá, Oberes. Só me confirme se vocês estão vendo a tela e se está bom o som. Sim, positivo. Ótimo, então vamos lá. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Eu quero agradecer o Paulo, a Vera e o núcleo do pessoal da Rebrasne pelo convite para essa participação. Muito bem, então vamos lá. Pessoal, após o primeiro episódio de cinefrótica, isso é clássico, né? Então, a triagem com corticoterapia estratifica dois grandes grupos. Então, os córtico-resistentes, em torno de 10% a 20%, representados principalmente pela GESF, e os córticos sensíveis, 80% a 90%, representados principalmente pela lesão histológica mínima. Bom, esses dois grupos têm resposta terapêutica e evolução distintas, isso é clássico, né? Isso talvez levanta o quê? Mecanismos fisiopatológicos e ou respostas individuais específicas? Muito bem. A gente sabe que os córticos sensíveis têm um prognóstico favorável a longo prazo, um baixo risco de perda da função renal. Entretanto, desses 80% a 90% de córticos sensíveis, 80% apresentarão recidivas, sendo que mais de 50% serão recidivantes frequentes ou córtico-dependentes. E isso aumenta o risco de efeitos adversos em relação à corticoterapia e complicações do próprio estado nefrótico. As crianças nefróticas, elas apresentam uma variabilidade muito ampla de resposta à corticoterapia. Então, um primeiro questionamento que nos vem é, sabemos realmente quais os mecanismos de ação do corticoide na cinefrótica? Bom, a gente tem algumas possibilidades, né? Pelo menos 3 explicações. Uma delas é o mecanismo genômico. Então, a gente sabe que o glicocorticoide tem uma ação lipofílica, ele atravessa a membrana celular e torna o receptor inicialmente inativo ativo através de um complexo. Esse complexo glicocorticoide receptor vai na membrana do núcleo, reconhece uma importina 13, uma proteína, que facilita o trânsito no núcleo desse complexo, que interage com elementos de resposta ao glicocorticoide, áreas específicas do DNA, gerando, então, uma resposta genômica. Uma transativação, aumentando a expressão de genes anti-inflamatórios, com apoptose, inibição de produção e da função proliferativa das células T, e também uma transrepressão, através da inibição da ativação do fator nuclear Kb e da proteína ativadora 1, diminuindo a expressão agora das citocinas inflamatórias, interleucinas, TNF-alfa, MIF e assim por diante. Essa ação é mais lenta, já que tem essas etapas que são necessárias. O outro mecanismo seria o mecanismo não genômico, que é desconhecido, de certa forma, uma teoria que o complexo multiproteico do receptor sendo liberado levaria, então, à modificação das propriedades físico-químicas das membranas das organelas celulares, estabelecendo uma forma direta de ação. Isso pode explicar, por exemplo, a ação da metilprednisolona, uma ação mais rápida em termos de remissão.
E um terceiro mecanismo seria a ação direta dos glicocorticoides. Então, juntando ao seu receptor, eu também teria redução do fator nuclear kappa-B no podócito, redução da disruptura do citoesqueleto de actina, diminuição de apoptose e também uma ação de reparo, através do aumento da expressão da nefrina, que é um constituinte da fenda diafragmática. Um outro questionamento, nos pacientes córticos sensíveis, os fatores genéticos podem ter influência na fisiopatogenia e na resposta terapêutica? Quando a gente analisa aqui essa figura que tenta demonstrar a causalidade das doenças, a gente observa, então, na área vermelha, vários aspectos relacionados à genética e hereditariedade, e em azul, aspectos relacionados ao meio ambiente. E a gente tem os mecanismos epigenéticos. Enquanto que nos pacientes córtico-resistentes, nós temos até 30% de mutações monogênicas, nos córticos sensíveis, até o momento, a gente não tem essa evidência. E devido à variação fenotípica muito ampla dos córticos sensíveis, provavelmente nós temos um padrão de herança muito complexa. Os trabalhos recentes mostram uma associação com HLA, fatores poligênicos e talvez um segundo gatilho ambiental, como, por exemplo, uma doença infecciosa, um agente alergênico, levando ao gatilho da deflagração da síndrome nefrótica. Provavelmente, o avanço dos estudos do genoma humano podem auxiliar na compreensão desses aspectos. E a genética, os polimorfismos, podem ter algum impacto na resposta celular individual quanto à eficácia e à toxicidade aos corticoides? Então, nós estamos falando da farmacogenômica, variações farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Então, voltando à ação do corticoide, em termos de ação genômica e não genômica, nós podemos ter, por exemplo, o polimorfismo do gene responsável pelo complexo do receptor glicocorticoide. Nós podemos ter polimorfismo do gene da importina 13, polimorfismo dos genes dos vários fatores pró-inflamatórios e dos fatores anti-inflamatórios. Podemos ter polimorfismo do gene FKBP5, que participa do complexo CoA-chaperone, que é liberado após a fixação do corticoide no seu receptor. E também polimorfismo do gene da glicoproteína P, que está relacionada com o efluxo do corticoide das células e é expressa também no túbulo renal. Ou seja, todos esses fatores, eventualmente, podem explicar as variações de resposta ao corticoide nesses pacientes. Bom, aqui nós temos, ao longo do tempo, várias diretrizes de estabelecimento do tratamento da síndrome nefrótica na infância. Então, na década de 50, tivemos o advento do corticoide do século passado, na década de 60, a biópsia renal, e isso possibilitou o primeiro estudo, o ISKDC, que estabeleceu as raízes das diretrizes do tratamento da síndrome nefrótica atual. Naquela época, os pacientes recidivantes e córtico-dependentes, recidivantes frequentes, se estabelecia o tratamento empírico com uma corticoterapia prolongada. E após o CADIGO 2012, então, vários trabalhos vêm agora demonstrando eficácia similar, comparando os regimes de corticoterapia mais curtos com os regimes mais longos, observando-se, então, uma tendência em redução da dose cumulativa de corticoide. E agora, em outubro, nós temos, então, finalmente, a diretriz do CADIGO 2021 já publicada, que estabelece formalmente que a utilização prolongada de corticoide aumenta o risco de efeitos adversos sem demonstração de benefício posterior na redução do número de recidivas. Então, aqui a gente compara várias diretrizes, e a gente tem, então, o tratamento do episódio inicial. Então, nós temos a dose inicial, chamada também de indução. O ISKDC era 60 mg por metro quadrado por dia, por
por dose, por dose por 4 semanas, e depois uma dose subsequente, também chamada de consolidação, 40 miligramas por metro quadrado em dias alternados por 4 semanas, inicialmente em 3 dias consecutivos, os 7 dias, depois modificado para dias alternados. Bom, os trabalhos, tanto da sociedade alemã como trabalhos no Japão, entre outros, observaram inicialmente uma remissão mais sustentada, quando se prolongava e se reduzia lentamente a corticoterapia, durante a fase de consolidação. Então, o Cadigo, em 2012, na fase de manutenção, ele colocava que se continuaria por 2 a 5 meses a corticoterapia, com redução lenta. Em 2021, nós já temos, então, além do Cadigo, nós temos também a diretriz indiana e germânica, e elas são muito parecidas, né? Após 2012, então, vários estudos clínicos randomizados e meta-análise, então, como já comentamos, não demonstraram benefícios na redução das recidivas, comparando o aumento da dose ou a extensão do tempo em relação ao tratamento do episódio inicial, reduzindo as recidivas. Então, no tratamento do episódio inicial, o Cadigo 2021 coloca a dose inicial 60 miligramas por metro quadrado por dia, ou 2 miligramas por quilo por dia, máximo de 60 miligramas por 4 ou 6 semanas. E após a remissão, a dose de consolidação seria 40 miligramas por metro quadrado em dias alternados, ou 1,5 miligrama por quilo por dia, máximo de 50 miligramas, por 4 ou 6 semanas. O Cadigo, ele também, já utilizando trabalhos mais recentes, coloca, então, que os regimes estendidos, comparado com regimes mais curtos, né, de terapia, não demonstram benefício. E o tempo da primeira recidiva é similar. E isso se deve ao trabalho Prédinos, que depois vai ser comentado. De qualquer forma, quando se estabelece 8 ou 12 semanas, ou seja, 4 mais 4 ou 6 mais 6, não existem evidências suficientes para a escolha. O Cadigo coloca 4 ou 6 semanas, tanto na dose inicial como na dose subsequente. Ele observa que 8 semanas pode ser preferível em crianças que obtiveram a remissão rápida com o esquema diário inicial, ou seja, dentro de 7 dias, ou que apresentam comorbidades, obesidade, hipertensão, diabetes, no sentido de minimizar os efeitos da corticoterapia. Assim, o tratamento prolongado inicial com PRED não parece influenciar o curso da doença ou prevenir recidivas em crianças córtico-sensíveis. Outras observações do Cadigo, depois a Vera deve comentar mais refinadamente, é que prednisona e prednisolona são similares. Entre dose única e dose fracionada, a dose única pode permitir, talvez, uma melhor aderência. Em relação à dose superfície corpórea ou pelo peso, a superfície corpórea parece ser mais prudente, podendo evitar subdosagem em crianças pequenas. O Cadigo também coloca que, em crianças com idade inicial de cinefrótica abaixo de 4 a 6 anos, que apresentam um maior risco de tornarem-se recidivante frequentes e córtico-dependentes, também através de estudos indianos, né? O prolongamento, então, da dose subsequente de consolidação para 16 ou 24 semanas pode ser benéfico, particularmente naqueles que apresentaram remissão inicial mais tardia, ou seja, a remissão foi somente após 10 a 15 dias de corticoide diário. Em relação à abordagem das recidivas, então o Cadigo 2021 coloca 60 miligramas por metro quadrado por dia, ou 2 miligramas quilo dia, máximo de 60, até proteinúria negativa por pelo menos 3 dias. E após remissão completa, 40 miligramas por metro quadrado em dias alternados, ou 1,5 miligrama quilo dia, máximo de 50 miligramas por 4 semanas.
Então, o KDIGO, em relação às recidivas, na dose de segmento, coloca um curso mais curto e a retirada mais abrupta, ou seja, não preciso ter a retirada tapering, né? A redução prolongada, então, não oferece benefícios em relação às futuras recidivas quando comparada com o curso mais breve e um trabalho recente, o Propini, depois a Vera deve comentar, veio estabelecer aí esses dados. Bom, nós sabemos que as infecções, particularmente de vias aéreas, estão relacionadas com até 50% dos casos de recidivas. A gente sabe que infecções virais, a presença de citoquinas, produtos microbianos, lipopolissacárides, eu tenho ativação do receptor Toll-like, que aumenta o CD80, uma proteína coestimulatória, e eu tenho, então, através de vários mediadores, a defosforilação da nefrina. E com isso eu tenho uma alteração da barreira de ultrafiltração, de tal forma que as infecções de vias aéreas estão relacionadas, francamente, com o gatilho de descompensação da síndrome nefrótica. Então, nesse sentido, desde o KDIGO 2012, se estabelece a introdução ou estabelecimento do corticoide diário durante o quadro de vias aéreas. Houve algumas formas heterogêneas de apresentação nas sociedades. O KDIGO recomenda que durante os episódios de infecções de vias aéreas ou outras infecções, os pacientes recidivantes frequentes ou córtico-dependentes que estejam ou não recebendo PRED em dias alternados ou mesmo sem uso de glicocorticoide devem utilizar a dose diária de PRED, uma dose de 0,5 miligrama por quilo por um período de 5 a 7 dias, com o objetivo de reduzir o risco de recidivas. Em relação aos recidivantes frequentes e córtico-dependentes, o KDIGO 2012 sugeria uma extensão do corticoide em doses alternadas por um período mínimo de 3 meses. A Sociedade Indiana sugere uma redução de PRED gradual para uma dose de 0,5 a 0,7 miligrama por quilo em dias alternados, por 6 a 12 meses, na menor dose possível para manter a remissão. Todas as sociedades são unânimes em, quando há toxicidade, utilizar, então, agentes poupadores de corticoide. O KDIGO, então, reforça a limitação do uso do corticoide prolongado pelos riscos de toxicidade. Em crianças sem toxicidade ao corticoide, ele recomenda o mesmo regime empregado nas recidivas, ou seja, 40 miligramas por metro quadrado em dias alternados por 4 semanas. Crianças sem efeitos adversos graves, há a possibilidade de oferecer PRED em dias alternados, em doses baixas, abaixo de 0,5 miligrama por quilo por dia, com o objetivo de prevenir recidivas. Entretanto, não há um detalhamento do tempo. E crianças com efeitos adversos graves, recomenda-se os agentes poupadores de corticoide. Eu estou terminando minha apresentação. Aqui nós temos, então, um fluxograma do KDIGO. Então, após a triagem com corticoide, 60 miligramas por metro quadrado por dia, por 4 ou 6 semanas, os pacientes que entraram em remissão completa são córticos sensíveis. Então, eu utilizo, então, 4 ou 6 semanas após a remissão de 40 miligramas por metro quadrado em dias alternados de PRED. Nos recidivantes infrequentes que têm recidivas, PRED 60 miligramas por metro quadrado até proteinúria negativa por pelo menos 3 dias, seguido de remissão, após a remissão de 40 miligramas por metro quadrado em dias alternados de PRED por 4 semanas. Recidivantes frequentes sem toxicidade ao corticoide, a mesma linha de tratamento, sem toxicidade grave. Há, então, a sugestão de PRED em doses baixas, em dias alternados, uma dose abaixo de 0,5 miligrama quilo dia. Em toxicidade grave ao corticoide, então, a recomendação são os agentes poupadores de corticosteroide. Nos recidivantes frequentes, a preferência inicial é a ciclofosfamido levamisole, tidas como primeira linha, seguido
do MMF, rituximab e inibidores de calcineurina. Já os córtico-dependentes, a utilização dos poupadores de corticoide, a preferência inicial pelo KDIGO é o MMF, rituximab, inibidores de calcineurina, e em menor grau a ciclofosfamida. Lembrando do uso de PRED nos casos de infecções por 5 a 7 dias para a prevenção de recidivas. A escolha do agente poupador deve considerar os recursos, a adesão, efeitos adversos e compartilhamento da opção com os pais e o paciente. Recomenda-se também, do ponto de vista prático, que o paciente esteja em remissão para a utilização dos poupadores. E a coadministração de corticoide por pelo menos 2 semanas após o início do tratamento. O KDIGO coloca também aqui uma tabela com os vários agentes poupadores, só para ilustrar, e com alguns aspectos práticos também, ok? Bom, agora a Vera vai colocar um olhar mais crítico em tudo isso que a gente apresentou inicialmente, ok? Depois eu fico à disposição para perguntas. Vera, com você. Bem, vamos lá, se eu vou apresentar tão bem quanto você, Alberes, foi muito bom. Você precisa parar de apresentar, Alberes. Como é que é? Apresentar, peraí. Me ensina aí, o que eu faço aqui? Vou sair. Isso, beleza. Sair? Saiu. Maravilha, ótimo. Enquanto a Vera está montando, eu lembro a todos que tem espaço para discussão no fim dessas. Se quiser deixar já perguntas aqui no chat, a gente está ligado. Vamos lá, Vera. Está aparecendo, Paulo? Positivo, positivo. Olha, é o seguinte, quando eu apresento, eu perco a noção do todo aqui, porque no Mac eu não consigo fazer, não consigo me ver apresentando. Então, se tiver problema, você vai me dando um toque aí, tá certo? Tá bom, Vera. Só bota a apresentação da tela, que ela está pequena. A apresentação. Então, porque para mim aqui já está no grande. Peraí, então vou voltar, porque já era para estar. Começar de novo, então. Nós já estamos com a sala com 84 pessoas. E Peraí, que não deu certo. estamos tranquilos. Tela inteira. Já que a gente faz isso todos os dias, né? Sempre dá problema, nunca vi. Não está me aparecendo aqui a minha tela inteira na hora que eu tenho que fazer o share. Deixa eu ver aqui. Chamar meu... Outro dia, uma pós-graduanda minha chamou uma filha de uns 7 anos de idade. Eu vou chamar o William, peraí. Realmente, eu não sei porquê. A menina chegou lá e, mãe, faz assim, assim, só. Pronto. Uf. Ele não... William? William? Ó. Não aparece de jeito nenhum. Olha, você pôs o modo apresentação, Vera? Eu estou pondo aqui apresentar agora. Tela inteira. Mas ele não aparece na minha tela. Não. Aqui você clica aqui. Share. Mas então, ele não está dentro desse share. Não. Onde é que está a tua apresentação? Tá aqui, então. Aqui. Entrar já a tua apresentação.
onde é que está o negócio do slide? Não, meu, aqui. Ela entrou, mas está pequena, né? Precisa botar a tela inteira. Aí, boa. Pronto. Você viu que a mão esquerda ele conseguiu fazer melhor que eu, a direita. Bem, aqui, como o Brice falou, eu vou fazer alguns comentários sobre alguns aspectos que eu achei importantes, porque, na verdade, assim, você imaginar que você tem realmente, tem o Cochrane, tem o CADIG, que já dão essas diretrizes para a gente, além de outros, né, como o Brice já citou. Então, eu vou fazer alguns comentários que eu acho que são importantes e que, assim, realmente, para mim, eu acho que merecem atenção. Bem, se a gente considerar que quem dita a nossa terapêutica, né, em termos de síndrome nefrótica idiopática, vem desde a década de 70 com o ISKDC, né? E a grande maioria dos estudos que estão relacionados a esse aspecto do tratamento da síndrome nefrótica idiopática, eles se fixaram realmente no esquema para indução da remissão, tá? Talvez isso tenha vindo daquele estudo bem anterior, né, de 82, quando o ISKDC fez um relatório sobre o perfil dos pacientes que tinham recidiva precoce nos primeiros 6 meses após o tratamento, e isso refletindo um perfil a longo prazo do paciente. Então, nesse estudo, que tinha 218 pacientes, a gente tem aqui uma coluna que é meio complicadinha, mas aqui na primeira coluna, está escrito aqui número de recidivas nos primeiros 6 meses. Então, eles dividiram esses 218 pacientes de acordo com o número de recidivas que eles tinham tido logo nos primeiros 6 meses depois do primeiro tratamento da síndrome nefrótica. E aqui na horizontal, ele colocou quantas recidivas esses pacientes tiveram nos próximos dos seguintes 6 meses, tá? Então, a gente vê aqui 2 grupos, assim, bem nítidos. Aqueles que são ótimos, quer dizer, aquele paciente, os 99 pacientes, que não tinham tido nenhuma recidiva nos primeiros 6 meses após o tratamento, ele viu que esses pacientes continuavam muito bem. Olha, 60% não tiveram nenhuma outra recidiva nos 6 meses seguintes, e só 8% tinham tido mais que 3. Ao contrário daqueles pacientes que já no começo tinham tido mais que 3 recidivas nesses primeiros 6 meses, eles continuaram tendo, 45% deles teve, de novo, mais que 3 recidivas nos 6 meses seguintes. Então, surgiu a ideia de que o número de recidivas no período inicial de 6 meses seria um bom preditor do perfil do paciente em relação ao número de recidivas. Eu imagino que isso tenha suscitado, assim, muitos estudos, né, que se fixaram, então, na modificação do tratamento inicial da corticoterapia, pensando na questão da redução das recidivas. E aqui nessa tabela tem muitos poucos, né, acho que você pode pensar em 2, 3 vezes a mais do que esses estudos, e eles vão modificando pequenas coisas de um para outro em relação tanto à dose dos dias consecutivos como à dose dos dias alternados, né, e realmente é quase uma torre de Babel aqui você tentar fazer uma conjuntura aí uma conclusão em relação a esse grande número de estudos, né. O que a gente observa é que, na maioria deles, qual que é o endpoint deles? Eles têm como endpoint ou a frequência de recidivas em 12, 24 ou 36 meses, ou o tempo para a primeira recidiva, também considerando 12 a 24 meses após o tratamento. Bem, se a gente olhar aqui o trabalho da Cochrane, né, que foi liberado aqui em 2020, ela já tem feito essa meta-análise em relação à terapêutica da síndrome nefrótica há bastante tempo. Nesse momento aqui de 2020, eu fiz um clique aqui da visão que eles tiveram, considerando o número de recidivas frequentes em 12 a 24 meses, né? E eles aqui estratificaram os estudos que tinham um menor risco de vieses, né? Então, como o Obis falou, por exemplo, o Prédinos aqui, ele é verdinho em tudo, em todos os aspectos de qualidade, esse trabalho recebeu o verde, que é a melhor categoria, tá? E aqui,
nesse grupo de estudos, ele está comparando o tratamento com 2 meses de terapia contra tratamentos maiores que 3 meses, que seria aquela 8 semanas contra 12 ou um pouco mais que 12 semanas. Na visão, na conclusão do Cochrane, aqui está o diamante, ele não teve, não teve diferença, então, tanto não favoreceu nem o tratamento longo, nem o curto, quer dizer, realmente os 2 tratamentos tiveram igual eficiência. Né? Bem, nós vamos ver, então, um pouquinho mais aprofundadamente, tanto o trabalho da APN, né, que é o da Alemanha, quanto o do Prednix, que é do Reino Unido. Então, no trabalho do Prednix, do APN, né, de 93, como que era o esquema de tratamento? Então, aqui era 60, 4 semanas, mais 40, 4 semanas, dias alternados, versus o mesmo esquema com 6 e 6 semanas, tá? Bem, na introdução do trabalho, ele fala que isso se justifica porque ele tem a ideia que a dose, né, o ataque imunossupressor inicial, ele pode determinar o complemento do benefício do tratamento corticoide na síndrome nefrótica. Então, o objetivo dele foi seguir cada paciente por 2 anos, no intervalo de 6 meses, né, e avaliando principalmente a recidiva e outros aspectos que não eram o endpoint primário. Bem, esse é o gráfico do resultado principal desse estudo. Então, aqui a gente tem a porcentagem de remissão mantida, cumulativa, e aqui o tempo de acompanhamento desses pacientes. Então, o que ele viu que com 180 dias após aquele tratamento inicial, havia uma diferença significativa entre o tratamento longo, que foi feito em 34 pacientes, e o tratamento curto, com 37. O tratamento curto sendo bastante significativamente pior do que o tratamento longo. Ele completou dizendo que nos primeiros 6 meses foi a maior porcentagem de recidivas que ocorreram dentro do período todo de estudo, de 24 meses. Bem, como que a gente pode interpretar esse resultado? Eu posso interpretar o seguinte, que até 180 dias, essa diferença de número de recidivas, ela deve sim refletir a diferença da dose da corticoterapia. Por outro lado, a partir desse momento, a curva quase vai paralela uma com a outra, né? E provavelmente isso, dessa parte da curva aqui, ela independe desse tratamento inicial da corticoterapia. Talvez seja mais associado a fatores desencadeantes, como a gente colocou na patogênese ou características individuais dos pacientes. Bem, esse aspecto a gente vai poder ver também no estudo Prednix, né? Então, vamos ver como ele foi feito. Então, teve uma fase inicial, que era de 60 miligramas metros quadrados, por 4 semanas, em 2 grupos. A partir dessa resposta aqui, ele randomizou os pacientes. Então, por um grupo, ele continuou tomando, ele passou a usar 40 miligramas metro quadrado por 8 semanas, em dias alternados. Dali para frente, o paciente tomava placebo, só para acompanhar o outro grupo, no qual ele usou mais 2 semanas aqui de tratamento de 60 miligramas, só que agora em dias alternados, e fez uma retirada lenta de 50, 40, até a 16ª semana. Logicamente, a dose cumulativa de corticoide aqui foi bastante menor do que a dose do tratamento longo. Bem, agora, o endpoint desses estudos, qual que é? Os endpoints quais eram? Primeiro, era o tempo para a primeira recidiva em 24 meses, considerando o tempo de cada paciente até 24 meses, e a taxa de recidivantes em 24 meses. Bem, o que aconteceu é que, olhando esse gráfico aqui, ele é muito interessante. Vocês têm aqui na ordenada a porcentagem de pacientes que descontinuaram a medicação porque eles recidivaram. Então, no meio do estudo, aqui durante ainda o período experimental do estudo, o que foi observado? Que o grupo de tratamento curto, que está aqui em verde, 50%, 51% desses pacientes recidivou, né? Contra 29% do grupo estendido. E essa diferença foi realmente significativa, e essa diferença a gente só pode imputar a diferença da dose da corticoterapia. Tá? No entanto, como o endpoint desse paciente era avaliação em 24 ou em 48 meses, esses valores de 24 ou 48 meses não foram diferentes entre os 2 grupos. Então, aqui 83% e 84% para um e outro. Então, nós perdemos a avaliação desses primeiros 6 meses,
poderiam ter dado uma ideia diferente dos resultados desse estudo. Né? E essa parte que fica, provavelmente, é independente do tratamento. Então, eu imagino que a conclusão seria diferente se a gente tivesse considerado o período inicial de 6 meses após o término do tratamento. Esse aspecto de você ter mais recidivas nos primeiros 6 meses do tratamento, a gente pode observar em outros estudos, né? Esse, por exemplo, sim, é publicado no Kidney, de 2015. Ele fez eu vou só mostrar o esquema, que eu acho que é melhor do que eu falar, 6 semanas consecutivas, 6 alternadas, e aqui é placebo, e contra um grupo que foi uma dose mais longa, com uma diminuição gradativa da dose. Quais os resultados desse estudo? Também o endpoint era com 24 meses, desculpa, e essa diferença não foi significativa. Da mesma forma que com 12 meses, mas se a gente fizer aqui o quadrado para 6 meses de evolução, a gente vai ver que esse P é significativo. Então, 10% do grupo de dose longa recidivou, ao passo que 27% do grupo que recebeu somente 3 meses de terapêutica. Da mesma forma, esse estudo é muito interessante da Tininga, porque ela faz um esquema de dose total, que é semelhante entre os dois esquemas, tanto de 12 semanas como de 24 semanas, a dose total é a mesma, praticamente. E aqui ela faz 6 semanas e 6, está vendo que é um tempo longo de tratamento em dose imunossupressora, com 6 semanas, e mais uma dose boa aqui, né, de 40 miligramas metro quadrado por 6 semanas. Não sei se imunossupressora, mas boa. Ao passo que o grupo longo, realmente, ele vai fazendo uma diminuição gradativa dessa dose, mas inicialmente eles têm praticamente um esquema muito semelhante. Então, realmente, nesse estudo, não houve diferença da frequência de recidivas nos primeiros 6 meses, esse foi um dos únicos estudos que realmente colocou 6 meses também como parâmetro. Inclusive, os autores chamaram a atenção que a maior taxa de recidiva em todo o período de observação, que era de 2 anos, ocorreu principalmente nos primeiros 6 meses após o tratamento inicial. E aí a gente fica pensando, será que um esquema mais intensivo na fase aguda poderia ser melhor? Então, aqui, a Tininga mesmo fez uma revisão dos vários esquemas da literatura, aqui é o britânico, aqui é o alemão e aqui é o francês, e a gente vê que o francês realmente tem uma dose de corticoterapia inicial muito mais elevada, a duração de tratamento dele inicial é 18 semanas, e a dose total chega em 3.990 miligramas por metro quadrado. Eu não consegui estudos que a gente pudesse comparar a aplicação do esquema francês para ver se realmente ele poderia ter uma eficácia melhor em termos de recidiva a longo prazo, comparado com os estudos que eu citei anteriormente. Bem, então, a minha opinião em relação à revisão desses estudos é que os esquemas com doses maiores no primeiro episódio, ele leva a menor frequência de recidiva nos primeiros 6 meses, né? E se a gente pegar aquela ideia do ISKDC, será que quem tem menos recidiva nos primeiros 6 meses também vai ter menos recidiva a longo prazo? Isso a gente não dá para responder, porque a gente teria que pedir para o Paulo fazer uma outra análise estatística, e eu acho que a gente não tem a disponibilidade desses dados, mesmo usando o material suplementar dos estudos. Bem, aí uma questão é, por que os endpoints não incluem o período de 6 meses após o tratamento com corticoide? E por que a gente deveria pensar que aquela corticoterapia que faz no início, ela fosse ser determinante para o paciente em 12 meses, 24 meses ou 36 meses? Né? A gente, como o Obres colocou, a gente está frente a uma doença de desregulação imune, né, onde os fatores desencadeantes têm grande importância, e que existem milhares de outros aspectos também, individuais do paciente, que alteram essa resposta. Bem, comentando agora sobre a questão das recidivas, o tratamento das recidivas, o esquema da recidiva, a gente tem o conceito, né, que todo mundo sabe, que a taxa de recidiva nos pacientes é altíssima, 70%, 90%, e ela corresponde à maior fonte da dose cumulativa do corticoide. Essa referência aqui do Pediatric Nephrology, o tema da revisão é a otimização do tratamento com corticoide na síndrome nefrótica córtico sensível. Ele é muito bom, eu acho que vale a pena realmente
ler essa referência. E a ideia que a gente tem é a seguinte: como que a gente poderia otimizar a conduta nas recidivas? Se a gente pudesse identificar um subgrupo de maior risco, isso seria ótimo, né? A gente poderia rever os esquemas terapêuticos em vigência e tentar valorizar um pouco esse desmame da corticoterapia. Então, nós vamos ver esses 3 aspectos aqui, que eu acho interessante comentar. A questão de selecionar um grupo com maior recidiva, ela é a ideia antiga do ISHDC, né, que você estivesse diferenciando esses pacientes, ela orientaria muito bem a conduta na fase de manutenção, ela poderia ser um mote para você discutir isso com a família em termos de evolução, e essencial, realmente, para a seleção de casos para estudos terapêuticos. Bem, dentro dos aspectos que a gente poderia definir o paciente como em termos de fator de risco para recidiva, a gente está colocando esses 3, a dose do tratamento inicial, o tempo para a primeira remissão e a idade. De acordo com esses autores, os dados relativos ao sexo e etnicidade, eles têm estudos muito insuficientes para qualquer tipo de conclusão. Né? Então, em relação à dose do tratamento inicial, para mim, realmente fica muito claro, eu respondo que sim, né? Quanto maior a dose, eu acho que realmente, especialmente nos primeiros 6 meses, a gente tem uma diminuição, a gente tem a possibilidade de levar a um menor número de recidivas. Em relação ao tempo para a primeira remissão, existem vários estudos que se referem a isso. Eu estou fazendo uma referência aqui desse da Marina Vivarelli, porque eu acho que o estudo ele é bastante rigoroso, principalmente nos aspectos de seleção dos casos. Né? Ele foi publicado em 2010, e ela, então, é um estudo retrospectivo de centro único, com 103 casos, pacientes, e nos critérios de inclusão, ela foram presentes aqueles que tinham tratamento iniciado no serviço que ela dos autores, que tinham sido utilizado a indução pelo ISHDC, que não tivesse necessidade de medicação adicional, que tivesse um segmento mínimo de 2 anos, não tivesse nenhum quadro infeccioso durante o uso dessa terapêutica. E o tempo para remissão foi medido como sendo o primeiro dia com que o paciente tivesse traço ou a pesquisa da proteína negativa e que isso persistisse por pelo menos 3 dias. Bem, dentro dessas características, aqui tem a curva que ela teve de resposta, né, a corticoide em função do tempo, que é aquela curva clássica também do SKDC, e ela notou o seguinte, que quando ela relacionava o tempo para conseguir remissão com características clínicas do paciente, de ser um córtico dependente na evolução ou um recidivante frequente, isso tinha relação direta com o tempo com que o paciente tinha conseguido a remissão no primeiro episódio de tratamento. Da mesma forma, esse tempo foi bastante significativo em relação ao período livre de recidiva. Tanto é que quem teve remissão só depois dos 14 dias do tratamento inicial, em 3 meses todos já tinham recidivado após o término do tratamento. Da mesma forma, também, esses pacientes com remissão mais tardia foram aqueles que necessitaram com maior frequência do uso de ciclosporina e ciclofosfamida. Esse estudo do Japão também encontra a mesma relação, com uma forma altamente significativa entre o tempo de remissão e a determinação futura de ser um recidivante frequente ou ser um córtico dependente. Esse é um estudo com mais de 900 crianças. Bem, então, a resposta para o tempo para a primeira remissão, ela é fator de risco para recidiva? Eu acho que a gente pode dizer que sim, embora não seja um consenso, mas ela é presente em vários estudos que têm metodologia bastante adequada e que tem realmente um N bastante robusto para a gente aceitar como positivo. Em relação à idade, o primeiro estudo assim, marcante da idade foi do Hiraoka, aqui em 2003, no grupo japonês, de 73 casos. Ele fez, então, esse esquema longo, aqui 12 semanas, e no estudo, aqui era um estudo longo em dias consecutivos, porque ele fez 6 semanas aqui de dose máxima, e aqui ele faz um grupo longo em dias alternados, mas aqui ele faz 4 semanas, e aqui são 6 semanas, são mais 4 semanas de 60, e a redução dele é bastante lenta em relação à corticoterapia. De tal forma que a dose cumulativa foi de 3.360 nesse grupo e de 4.600 no grupo longo de dias alternados.
Bem, quando ele analisou a resposta como um todo, aqui a porcentagem de remissão mantida, ele viu que essa remissão era perdida ao longo do tempo e ela não foi diferente entre os grupos. Mas na hora que ele separou as crianças menores que 4 anos, considerando ambos os grupos, ele viu, então, que o esquema de dose maior, que era o grupo longo em dias alternados, ele beneficiava, francamente, significativamente, as crianças menores de 4 anos. Isso é a questão da idade e risco de recidiva, também a gente pode encontrar em outros estudos, até no Prédinos também, que colocou uma tendência aqui para crianças em 6 anos, o trabalho indiano para 3 anos, esse Pacini em 5, e o outro alemão para 3 anos. Então, eu acho que subgrupos com maior risco de recidivas, que são as crianças menores de 2 a 6 anos de idade, que acho que são a grande maioria, e a gente pode colocar que seria 0 até 6 anos de idade, e aquelas com resposta à corticoterapia em tempo maior, elas têm benefícios com esquemas de doses maiores de corticoterapia. Bem, em relação à dose do tratamento das recidivas, de acordo com esse, hoje é o coordenador da Associação Alemã de Nefrologia Pediátrica, e ele realmente coloca que a gente se baseia em dados iniciais que foram muito antigos, retrospectivos. A evidência científica hoje é muito pequena, e em base desses aspectos, isso favorece muito a experiência pessoal e empírica no tratamento. A gente tem vários estudos mostrando a variabilidade de tratamento nas recidivas na síndrome nefrótica. Bem, o que a gente tem de 1989, então, tem aqueles 2 estudos que definiram as bases dos tratamentos que a gente usa até hoje, e outros recentes, o Raja em 2017, Barovitz em 20, e esses 2 estudos que eu não vou conseguir mostrar em mais detalhes, até depois eu posso mostrar, mas agora eu cortei porque eu acho que seria passar muito tempo. E o que a gente comenta só em relação a esses estudos, né? Então, o Raja é um estudo retrospectivo, ele, ao invés de usar 2 miligramas por quilo, passou a usar 1 miligrama por quilo, e teve recidiva, e teve uma resposta em 70% dos casos entraram em remissão, com uma dose que é metade da dose que normalmente a gente coloca. O que a gente tem de comentário desse trabalho é que os casos que ele estudou são os recidivantes mais infrequentes que você pode imaginar, então é um caso bem leve. Na questão do Propine, ele tem uma metodologia impecável, né, ele faz um estudo cruzado, mas também os casos que ele estuda são casos de recidiva infrequente, a média de recidiva no ano anterior era de uma por ano, né, e na hora que ele faz a distribuição dos 2 grupos, em um grupo ele usa a mesma dose, só que em períodos diferentes, ele usa uma dose em 36 dias, e essa mesma dose ele distribui em 72 dias, né, então esse paciente que recebe a mesma dose em 72 dias, ele recebe doses muito pequenas em termos de imunossupressão, né? E o que a gente olha do estudo dele é que esses casos onde as doses estão distribuídas em tempo maior, eles têm significativamente mais recidivas durante o período experimental, da mesma forma que aconteceu no Prédinos. Então, acho que a gente tem que ver os resultados dele pensando também nesse aspecto. Bem, esse estudo do Borovitz é de Israel, então ele vai comparar doses de 2, com 1,5 e 1 miligrama por quilo até a remissão, e depois faz uma retirada lenta em dias consecutivos. É um estudo ainda piloto, tem 30 casos, 110 em cada braço. O que ele, nesse piloto, mostrou é que a dose de 1,5 e 1 não foi diferente em termos de remissão com a dose de 2. E tem um estudo também indiano, que usa a dose de 1 e 2 miligramas até a remissão, e depois faz a mesma dose para todos. Ele não teve diferença entre usar 1 ou 2, né? Mas ele só mostrou os resultados em 360 dias. A gente não sabe se isso poderia ser diferente nos primeiros 3 meses. Bem, só para terminar, então, eu só vou fazer um comentário em relação ao desmame da corticoterapia. Eu realmente, na minha prática, não consigo fazer essa parada abrupta da corticoterapia, nem se eu tivesse feito 4 semanas ou se eu tivesse feito 6 semanas. Né? A gente tem que lembrar que quando a gente passa de 60 miligramas por metro quadrado para 40 em dias alternados, a gente está reduzindo a dose inicial para 1/3, Então, essa dose aqui, eu não sei nem se ela tem mais efeito imunossupressor. Talvez tenha um efeito ainda inflamatório, mas duvido que ela seja uma dose que tenha uma potência imunossupressora. Quando a gente faz o tratamento clássico da síndrome nefrótica, conforme
qualquer desses indicadores, Cardigo ou Cochrane, e a gente usa 60 e 60, a gente tem uma dose total de corticoterapia que é de 115 miligramas por quilo. Se eu fizer 4 em 4 semanas, eu tenho 77, eu gasto nessa fase aqui de tratamento inicial. Se eu fizer uma retirada lenta em dias alternados, né, conforme a gente vê que é comum em qualquer outro tratamento que usa corticoide, tanto em pancreatite como em febre reumática e em outras situações, a gente faz, ou em asma, a gente faz uma retirada lenta dessa medicação. E se eu fizer isso em 12 semanas, eu só gasto mais 17 miligramas por quilo de corticoide. Eu acho que isso pode sim ter um efeito em relação a um bloqueio de uma insuficiência adrenal, cujos estudos são muito poucos na insulina nefrótica, e que ainda a gente não sabe da frequência com que isso pode ser até um fator de desencadear recidiva. Bem, então, minha opinião aqui, as doses para tratamento das recidivas não têm ainda evidências científicas fortes. Eu acho que pensar em prolongar a dose plena pode ser útil para um efeito imunossupressor mais longo, isso aí poderia vir para os casos mais resistentes, né? E o desmame menos abrupto da corticoterapia, eu acho que ela poderia minimizar os efeitos, talvez, tudo é talvez, da supressão adrenal, e, por outro lado, eles acrescentam um pouco a sobrecarga de dose do corticoide. Bem, esse comentário do editorial do grupo alemão é que os guidelines existem, mas eles são uma base para a sua experiência profissional, para a experiência dos profissionais, e eles têm que ser aplicados às características individuais do paciente, né? Então, a gente não pode realmente adequar qualquer guideline para qualquer paciente. E esses aspectos têm que ser colocados no mundo real aí dos nossos pacientes. Bem, era só isso, Paulo. Bom, perfeito, muito bom. Acho que deu um painel bem interessante desse tema que é bastante controverso e complexo e importante, né? Tem já duas perguntas, a Vera já abordou, mas eu queria ouvir o Obres também, né? Tanto a Gilce como a Roberta Sobral, você está enxergando as respostas? Estou enxergando, sim, chegando. As perguntas, né? Então, eu confesso também que quando eu vi esses resultados, eu me assustei, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, a gente tem que estar aberto aos dogmas, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu estudei a solução isotônica e a solução de manutenção que a gente usava classicamente de Holiday-Seeger, era um empurrão para hipotonicidade e eventos complexos, né? Puxa, eu aprendi na pediatria a prescrever a solução de manutenção, e agora é uma solução que tem mais sódio, como é que é isso, né? E tinha muita racionalidade, e a gente vivenciou essa mudança da solução isotônica, né? Então, essa questão da retirada abrupta realmente soa como um dogma, quer dizer, puxa, mas eu aprendi sempre isso, né? E a questão da supressão adrenal, realmente até seria interessante um board de endócrinos para poder discutir esse aspecto, né? Mas a gente tem que considerar que são pacientes que estavam em esquema alternado, ou 4 ou 6 semanas para suspender. No Cadigo não há nenhuma referência sobre supressão adrenal na parte pediátrica. Tem uma pequena referência na parte de adulto, de lesão histológica mínima. É muito extenso o Cadigo, né? Abrange várias glomerulopatias. Então, eu acho que pode ter alguma influência em relação à recidiva, à supressão adrenal, em termos de resposta ao corticoide, sim. Agora, a gente tem que considerar que todos esses trabalhos randomizados, o próprio Prédinos e o Propini, eles suspenderam abruptamente e não há nenhuma referência a efeito adverso com a suspensão do corticoide. Então, eu acho que merece realmente uma discussão ampla. Talvez os trabalhos precisam ter algum complemento hormonal, sei lá, cortisol, perfil tiroidiano, entre outras coisas, né?
para você poder estabelecer realmente um perfil de biossegurança nisso que vocês estão colocando com razão. Quer dizer, eu sempre aprendi a retirar lentamente, agora vem você e fala, olha, retirar abruptamente pode ser também, né? Então, eu acho que é uma discussão, e talvez muitos editoriais vão se estabelecer a partir desses dados do Cadigo, né? Eu queria pedir para a Vera parar a apresentação, porque a tela dela ainda está apresentando, né? E eu queria... Mas eu gostaria de ouvir os outros colegas mais experientes aí, o que eles acham. Olha, 5 centavos nessa conversa, assim, que eu já vi ao longo da minha vida, algumas, mais de uma mão cheia de casos que pararam abruptamente por conta própria. Esse é o mundo real, né, Vera? É o mundo real. E a gente sempre brincava, isso no ambulatório lá em Santos, a gente dizia, ainda bem que essas crianças não leram o livro de endócrino para falar de insuficiência suprarrenal, porque não acontecia absolutamente nada, né? Mas vamos lá, Vera, você queria Olha, falar? Paulo, nesse estudo até da otimização do corticoide, eu achei bem boas colocações dos autores. Primeiro, que a gente realmente não faz o diagnóstico, talvez porque a gente não perceba, né? Então, o primeiro aspecto é esse. E o que ele chama atenção é que hoje, você pesquisar, por exemplo, o nível de corticoide, pode fazer até na saliva. Então, realmente, poderia ser um aspecto mais fácil de... Eu realmente sempre tive, para mim, nunca consegui fazer a retirada abrupta, né? Nunca consegui fazer, eu sempre faço a retirada lenta, com dias alternados. E, na verdade, eu tenho aqueles pacientes que eu vejo, eles chegam com vômito, náusea, sem fator desencadeante. O que é isso? Eu ponho corticoide endovenoso para eles, eles melhoram, né? Então, eu acho que a gente tem uma dificuldade de fazer esse diagnóstico, né? E em relação ao problema é que a endócrina, eu já discuti isso com eles, eles são um pouco mais complexos nessa definição, né? Eles vão querer, então, que a gente tenha o corticoide urinário, né, de 24 horas, que ele é um índice melhor do que o cortisol basal. Mas a gente faz cortisol basal e eu chego a ver muitos valores que são abaixo daqueles 5, não sei se é miligrama ou nanograma, né? E, então, realmente é uma coisa que me preocupa muito, sempre me preocupei. Eu acho que, como eu coloquei, eu acho que o quanto você perde de corticoide ali é muito pouco, né? Então, eu não vejo por que não, né? Por que não fazer? Tem uma mãozinha levantada aqui, Angra Costa. Não sei se ela quer falar, cadê ela? Não estou vendo. Depois tem aqui uma opinião, o Marcelo falando que quando estava na Alemanha, na década de 90, já suspendia abruptamente e não acontecia nada, mas, por outro lado, tem a Gilce Oliveira falando que no guideline da Sociedade Alemã eles falam sobre o risco da supressão, né? Ela cita vários artigos, tem até 2, são antigos, né? São, acho, de 1970 a 1980, que falam de recidiva de aderência adrenal e ensino nefrótico. Mas eu acho que aqui eu estava conversando com o Homeres, o que a gente acho que poderia tirar disso é que a gente poderia sentar e tentar fazer uma diretriz aqui nacional, né, e que a gente colocasse vários, assim, aspectos de terapêuticos, né. Eu acho que vale muito a pena. Estudar esses trabalhos todos em detalhe é muito difícil, é uma tarefa, assim, enorme. Então, eu precisaria de realmente mais pessoas interessadas para a gente poder realmente ir filtrando, né, o bom de cada uma e tentar chegando numa diretriz assim, mais específica. João Pesqueiro está com a mão levantada ali. Eu queria fazer uma pergunta mais básica. Eu fico pensando, como básico, eu fico pensando em marcador de sensibilidade ou resistência ao corticoide. Aí eu estava dando uma olhada na literatura e eu vi que tem um ensaio chamado Ensaio de Sensibilidade de Linfócito, que é usado em lúpus, que eles veem a sensibilidade dos linfócitos do paciente para o corticoide, e isso como um marcador de resistência ou sensibilidade. Isso já foi feito em síndrome nefrótica? O Pesqueiro, que eu saiba, tem um trabalho, inclusive, que acho que a Inalda pode comentar, que é de Ribeirão Preto, que ele estudou no sentido de ver a sensibilidade à corticoterapia. Uhum. Né? Então, ele estudou não sei se foi, acho que foi linfócitos de sangue periférico,
para ele tentar fazer uma correlação entre esse efeito periférico e o efeito da corticoterapia. Uhum. O que eu saiba, o principal, assim, pulo que a gente tem que dar é que isso, a gente está estudando uma coisa que é na periférico e não está estudando isso dentro da célula, né? Mas a ideia, a primeira vez que eu ouvi falar de resistência ao corticoide, conforme o Obres colocou, que eu acho que é uma coisa super interessante, foi com o Paulo, lá de Ribeirão Preto, e ele fez esse trabalho. Eu lembro até quem que foi uma tese de mestrado. E outro aspecto, tem um artigo na literatura, pelo menos esse eu lembro, em que ele relaciona a frequência de recidivante frequente córtico dependente com uma forma que eles usaram, que eu não me lembro qual é, de identificar a resistência à corticoterapia. Então, eu acho assim, que é um campo aberto mesmo, e eu acho que é um campo super interessante mesmo. Seria interessante estudar os receptores de corticoide, não nos linfócitos, saber se o tratamento, se eles mudam isso, porque isso pode não representar o que está acontecendo lá no rim, mas de alguma forma pode. O linfócito também expressa esses receptores, e talvez seria interessante, talvez fazer um acompanhamento com esse sistema circulante para ver se de alguma forma correlaciona. Exatamente. Seria interessante olhar esse trabalho e ver o que eles fizeram para pensar. A gente poderia pensar junto aqui em usar esses pacientes, coletar amostras e a gente tentar fazer um acompanhamento desse. Ver se a gente consegue ver alguma correlação até com a recidiva. Exatamente. Até em questão da dose, né? Eu acho muito essa questão da dose, ela é muito importante. Você não pode sair de uma dose, no caso, 2 por quilo, e passa para 1,5 desalternados. Quer dizer, você faz uma diferença, não é, Obres? Imagino isso do ponto de vista genômico e de anti-inflamatório, o que deve mudar, né? Talvez isso seja, dependendo do número de receptor que você expressa, então a dose que você tem que dar para o paciente, talvez deve ter uma dependência disso. Como o Obres falou, não é só o efeito genômico, mas o receptor está lá, então... Tem vários trabalhos, não só com corticoide, mas com outros imunomoduladores, né, mostrando a resposta TH2, TH1 e a expressão em termos de interleucina, quer dizer, que é um aspecto em termos de desfecho, em termos de remissão e recidiva da síndrome nefrótica, né? Então, acho que tem algumas linhas, sim, na literatura, tentando estabelecer esse mecanismo mais íntimo, vamos dizer assim, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta aí para o Obres e para a Vera, né? Em termos de drogas diferentes de corticoide, qual é a perspectiva que a gente tem pela frente? Há alguma coisa em outros medicamentos, em drogas alternativas, ou a gente vai discutir eternamente o melhor esquema de corticoide? Nós não temos nada assim vislumbrando no horizonte de algumas alternativas terapêuticas? Olha, Paulo, eu acho que para o surto primário, corticoide é uma beleza, né? Ele é muito bom, né? Agora, como para as outras opções, para drogas complementares, a gente vai discutir isso no outro dia. Agora, eu já vi esquema, que me surpreendi, eu já vi esquema de rituximab no primeiro surto. Tem trabalho publicado sobre isso, né? Eu acho, assim, que tem uma discussão muito longa em relação a isso, né? Eu acho que, por enquanto, é uma aventura isso, né? Eu acho, assim, que, para mim, a corticoterapia, ela tem um papel muito forte, inclusive, uma outra droga que substitua dentro desse contexto aí de surto agudo. A gente nota que nos recidivantes frequentes está sendo ressuscitado o levamisole, né? Isso na literatura. E a doutora Mariana, de Minas, fez uma tese recentemente, eu participei da banca, sobre levamisole em recidivantes frequentes e córtico-dependentes, com bons resultados. Então, é uma medicação que não temos mais, tem que formular. Alguns países têm, outros não. É barata, de certa forma, tem alguns efeitos adversos, mas é uma opção interessante, está sendo ressuscitada, né? Certo? Mas aí não para o surto agudo, né? Quer dizer, eu entendi que eu queria saber alguma coisa... Recidivantes frequentes. Né, por surto agudo, né? No surto agudo, tem 2 estudos até, que agora estou me lembrando,
que eu nunca tinha visto, um até da Alemanha também, que ele acrescenta ciclosporina a corticoide e versus só corticoide para o ciclo agudo, para o primeiro surto, né, de 8 semanas. E realmente ele mostra que não tem diferença, né, mas eu acho que realmente aí são coisas meio que teriam que ser muito bem estudadas, assim, enfim, quer dizer, a gente vai ter que ter muita crítica para colocar isso como sendo uma opção. Em relação ao corticoide, teve uma época que a gente usou o deflazacort, né? E teve bons resultados com a questão de ter um efeito mineral e menos osteopenia, né? Até o grupo francês publicou isso. Mas depois caiu por terra e voltou o padrão prednisona e prednisolona, né? Eles falam tinha bons resultados. E os resultados do deflazacort, primeiro ele é muito mais caro, né? Caríssimo, né? Depois o comprimido tem uns tamanhos lá, que eu me lembro, a paciente que usava, não há problema para dividir. E são estudos únicos, né, Alberes? É 1 ou 2 só na França, que acharam que tinha menos efeito estético, e só, mas isso não foi reprodutível em outros estudos, né? Então, eu acho assim que realmente, eu usei naquela paciente porque ela tinha uma hipertricose absurda e não era intolerante ao inibidor de calcineurina, né, mas... Agora, sabe uma coisa que me chamou a atenção no CADIGO 2021? Não se fala de pulsoterapia com metilprednisolona, não se toca praticamente, né? E é uma medicação de resgate que auxilia muito em alguns casos, né? Não sei a prática de vocês, mas a gente vê que tem o seu papel, vamos dizer assim, né? Nos estudos que eu li, que não é assim, tipo o CADIGO, ele entra, a metilprednisolona, ela entra como, primeiro, em termos assim, quando você compara efeito genômico e anti-inflamatório, ele é um pico, né? Ele dá um pico muito maior. Então, ele teria essa possibilidade. Em termos de efeito a médio prazo, nesse trabalho que eu falei para você, de otimização da corticoterapia, ele comenta sobre isso. E fala que não tem vantagens mesmo. Realmente, ele só, como método de indução, não tem. Como método de resgate, vamos dizer assim, é terapêutica de desespero, né? Então, eu acho que talvez tenha lugar, e a França coloca muito bem isso, né? Mas não como terapêutica inicial comum, ela não tem vantagens do que a prednisona por via oral. Alguma experiência em manipulações dietéticas? Andréa, podia falar alguma coisa? Bom, essas acabam ficando mais reservadas para situações mais difíceis, né, por enquanto. Não tem nenhuma orientação, exceto a alimentação saudável e a restrição de sódio para os pacientes inicialmente, né? É claro que isso é bem importante. Agora, de resto, ainda a gente não tem muitos estudos, né? O estudo que foi feito lá em Orlando foi interessante, mas eram todos córtico-resistentes, já crianças complicadas, mas mostrou que a dieta melhora, né? Reduziu o TH17, aumentou o Treg, um espaço curto de tempo. Então, eventualmente, ela também tem um papel aí nessa parte da regulação, né? Da regulação inflamatória, aí, não sei. Deixa eu perguntar para vocês. Teve uma época que estava na moda muito galactose, né? Depois nunca mais se falou. Alguém tem alguma informação, não? Isso teve um outro paciente que responderam, né? E, inclusive lá nos Estados Unidos, no Midwest Consortium, né, eles até tentaram fazer uns estudos sobre isso, mas acho que sumiu mesmo. Foi assim, foi um outro estudo, mas eventualmente pode ser que um outro paciente melhore. A gente só não sabe quais e nem porquê e nem como, né? Tem o Onuchique aqui, e a Angra está ainda com a mão levantada, não sei se ela quer falar ou se ela desliga a mãozinha dela. Mas o Onuchique levantou a mão. Fala, Luiz. Eu gostaria de perguntar para vocês se nestes vários estudos ao longo do tempo, envolvendo os diferentes aspectos da corticoterapia, se algum deles está ancorado ou
de citocinas em urina? Olha, Luiz, dos trabalhos que eu li, nenhum deles tem esse perfil. Aliás, os focos são muito objetivos e até coisas comuns em outros trabalhos não são avaliados. Então, assim, talvez tenha trabalhos em relação a isso, mas focando na terapêutica, pelo menos dentro do contexto que eu li, eu não vi nenhum. Agora, isso seria um aspecto interessante de se ver, né? Porque você teria a possibilidade de fazer uma leitura, né, sob um ângulo quantitativo, né, da questão inflamatória e, né, do processo inflamatório, e isso é uma metodologia utilizada, né, quer dizer, que é aplicável, né? Então, fica aí uma ideia, né? Beleza. A Patrícia Marques Fortes de Goiânia pergunta se o uso de poupadores de corticoide é uma opção nos pacientes córtico-dependentes em dose baixa. Vocês têm experiência em conseguir retirar o corticoide? Olha, dentro da teoria, né, um corticoide em dose baixa, precisa ver que dose que baixa que é essa, né? Eu sempre considero baixa a menos de 0,5 miligrama por quilo, né, uma dose bem baixa mesmo. Eu acho até que dentro dessa ideia, e se você tiver seria muito importante, acho que um dado também que surgiu na literatura recente, eu acho que vale a pena também a gente tomar como parâmetro, é a gente ter a dosagem da cumulativa de corticóide que se está usando para esse paciente. Então, eu acho que isso define muito se você, mesmo com dose baixa, ele estando bem, se vale a pena realmente ele passar por uma tentativa de uma outra droga substitutiva. Em relação a isso também, acho que surgiram várias ideias, viu, Luiz, em relação a essa questão do tratamento com a corticoterapia. E um trabalho que fez uma referência que eu achei muito interessante, bate com o que essa colega está referindo, é que a gente deveria ter um índice mais bem definido sobre toxicidade de corticoides. Eu vejo o quê? Eu vejo canal de crescimento, eu vejo obesidade, hipertensão, mas já existem índices bem assim definidos, isso existe lá para o pessoal da reumatologia, e que eu acho que a gente também poderia ser uma ideia de implementar essa questão de a gente ver se a gente se sensibiliza um pouco mais em relação a questão da dose do corticoide. Então, eu acho que vai bem dentro do que ela está colocando. Eu acho que se você tiver uma dose cumulativa muito alta, o que é muito alta? Eu até tirei um slide, porque não daria tempo, mas, por exemplo, tem um trabalho que é da USP, né, da Vera e da Terezinha, que seguiram os pacientes nefróticos e viram a dose cumulativa de corticoides. Né, acho que são 60 pacientes. Em 25 deles, eles conseguiram manter o seu canal de crescimento, né, e essa dose cumulativa, ela foi X, acho que era 900 miligramas por quilo. E no grupo B, que não conseguiu obter esse desenvolvimento, a manutenção dos ex-score de estatura, essa dose foi maior. Por exemplo, isso poderia ser um índice para eu responder a sua questão. Né? Se você estiver muito perto de uma dose de comprometimento da estatura, é melhor você mudar a terapêutica. Né? Eu acho que são coisas que a gente vai ter que colocar também em prática. Bom, tem mais uma questão também lá de Brasília. A Kélia pergunta se recidiva pós-vacinação, quanto tempo esperar a remissão da proteinúria espontânea antes de pensar em reiniciar ou aumentar a dose de corticosteroide? Eu não tenho nenhuma base para responder isso. Empiricamente, o que eu esperaria umas 2 semanas, que eu acho que é o tempo que você tem maior produção de anticorpo, mas não tenho nenhum dado, só achismo completo. Eu queria dar um... Fala, Rubens, fala. Não, eu não sei, essa recidiva é só proteinúria no teste? O paciente está com edema? Tem algum outro dado? Né? Porque se ele teve mais que 3 dias de recidiva... Está dando eco aqui. Teoricamente, eu teria que entrar com o corticoide. Né?
Funcionaria como um quadro de vias aéreas. Vendo a presença do vento amado aqui. Vocês devem estar com dor. Não, engraçado. Todo mundo está dando ela. Inclusive eu. Estranho. Uma coisa que eu acho interessante também é a questão da aderência. E a gente enfrenta problemas seríssimos de aderência no pós-transplante. Eu não vejo muito trabalho de aderência totalmente seminefrótica. A gente tem algum dado? Eu não conheço, mas Eu acho que é um microfone boa noite. Por favor, muta o seu microfone. Está dando um eco aqui. Eco geral. A única referência que eu vi até hoje sobre aderência e, inclusive, a presença de infecção como fator de não resposta à fase inicial do tratamento está no artigo do Nune, lá do Lancet. É o único indivíduo que, até hoje, eu vi fazer referência à presença de infecção, quer dizer, que ele considera, por exemplo, um córtico sensível, um córtico resistente, a partir de 4 semanas, desde que tivesse segurança da aderência e que ele não tivesse tido um processo inflamatório, infeccioso, né? Mas, realmente, Paulo, você tem razão, eu acho que, eu não, pelo menos na literatura que eu consultei, é muito pouco, às vezes, muito pouca referência sobre isso. Sobre Lá na França, eles só xingam alguém de córtico resistente. Ele tomou as 4 semanas, depois mais 4, e faz uma pulsoterapia ainda por cima. 3 dias de pulso. Esse seria outro aspecto para discutir, mas realmente tinha muita coisa, por isso que eu realmente... Não, perfeito. Eu acho que a gente abordou coisas interessantíssimas, eu acho que houve ideias muito boas. Essa ideia do Luiz Fernando de dosar as citoquinas urinárias é uma coisa muito promissora. A ideia do pesqueiro de estudar, com base no fato de que a síndrome nefrótica idiopática deve ser, pelo menos parcialmente, uma doença imunológica, estudar nos linfócitos a capacidade de resposta aos esteroides é um caminho interessantíssimo. Eu acho que nós temos coisa que a gente poderia fazer aqui entre nós, no nosso meio, em cooperação entre os diversos centros. Eu acho que são ideias interessantes e promissoras, né? Vamos dar uma palavra final para cada um de vocês dois, que eu achei que foi excelente essa noite aqui, já são quase 10:50 já. Vocês querem dar um encerramento? Paulo, eu gostaria de ouvir a opinião do João, que realmente me emocionou a presença dele aqui. Passaria meu tempo para ele. Então, fala o João Tomás fazer uma palavra final no lugar da Vera, com a experiência de síndrome nefrótica e corticoide, tratamento de corticoide, né, João? Vamos lá. Diretamente de Sinop. De Sinop para o mundo. Olha, o meu microfone aqui não está legal. Estamos ouvindo bem você, João. Está ouvindo? Bom, Sim. Eu acho que eu peguei o bonde andando aí, não peguei desde o começo. Eu vi só, na verdade, eu vi o finzinho. Eu acho que isso aí que o Paulo falou no final aí, a respeito de caracterizar a corticorresistência, é muito importante. E essa coisa de esperar 8 semanas e ainda fazer a metilprednisolona é uma coisa que vale a pena. E, na verdade, o que está ganhando muito peso, e vocês têm estudado por aí bastante, é o estudo molecular do exoma, né?
Eu estou com um moleque aqui de uma complexidade muito grande, a biópsia de uma esclerose focal. E o exoma, por coincidência, eu recebi hoje. E o prognóstico ficou muito ruim. Tem uma consanguinidade pai e mãe. E ele tem um estudo feito lá no Mendelex, mostrando uma resposta preocupante, porque ele tem análise molecular com o gene COQ8B e a sugestão aí é usar a enzima, que eu vou tentar conseguir aqui, ou senão eu vou mandar para vocês aí. E a família já está com encaminhamento para entrar na fila do transplante. Mas voltando para a síndrome nefrótica, se vocês tiverem alguma ideia, eu gostaria que me mandasse. E como conseguir a enzima? João, duas coisas. Há um apelo generalizado para que você ligue a sua câmera, porque todos querem ver. Segunda coisa, a coenzima Q é possível de achar, não é tão difícil assim, e é possível fazer reposição oral, inclusive. Nós tivemos aqui a oportunidade de fazer isso com crianças com deficiências nessas enzimas, variantes desse gênero. A família já está com carta de encaminhamento aí para o Samaritano e lá para o Hospital do Rim, porque a perspectiva de transplante para ele é muito ruim, né? Que a recidivância aí é altíssima. Não, nem sempre, viu, João? Hã? Não, nem sempre. Dá para encarar o transplante. Pois é, eu acho que tem que encarar, mas a perspectiva não é legal. Não. Muito bom. E a câmera saiu, olha lá. Aí. Eu fui pôr camisa, porque eu estava de pijama. Ô, Beli, você quer fazer o encerramento para a gente fechar? O João já encerrou, porque essa foi ótimo. Depois dessa saída com o na esquerda, não tem lado de falar. Então tá bom, gente. Vamos lá. Boa noite. Achei muito boa a reunião. Obrigado aos audiências. E eu vou mandar o link depois para quem quiser ver no YouTube a reunião completa. Forte abraço.